Olá pessoal, tudo bem? Cá estou eu novamente, ainda a pensar na tal viagem à Alemanha. Há 25 anos que eu não via aquela minha amiga que na escola sofria bullying. Porquê? Porque era uma menina que se vestia de cor-de-rosa, era americana, estávamos ambas na Alemanha, usava uns totós que a mamã dela lhe fazia que ninguém usava, só ela é que tinha aqueles totós. E então os outros meninos achavam que tinham que gozar com ela e aquilo chateava-me imenso. Então eu entrava sempre em defesa dela, apesar de não ser a melhor amiga, porque realmente ela era muito menina e eu era aquela menina, rapaz, que queria saltar ao elástico, andar de bicicleta, mas quando via que ela estava a ser maltratada, entrava em defesa dela, a pontos de mandar chinelos à cabeça dos outros, enfim, aquelas coisas. Porque sentia que não era justo que lhe fizessem mal. Então, eu a caminho de encontrá-la e a pensar, o que é que eu vou oferecer àquela miúda? Porque ela convidou-me para aquele jantar e disse logo: Olha, não vais marcar hotel, não vais marcar nada, vais ficar na minha casa, porque eu tenho todo o prazer em receber-te. Eu fiquei, de certa forma, chocada, porque nós, se calhar, éramos das amigas mais afastadas. Apenas eu era amiga dela porque a ajudava naqueles momentos que ela estava aflita. Achei tão carinhoso da parte dela ela me dizer que eu iria ficar na casa dela que decidi levar-lhe uma oferta, uma recordação. E como ela tinha feito 40 anos, a 4 de julho, eu pensei, vou-lhe dar uma coisinha tipo um bebê, apesar dela ser ainda solteira e não ter filhos, eu pensei, quem sabe um dia ela vai ter. E se não tiver, também porque não ela ter aquela pregadeira para ela própria colocar nela. Era uma pregadeira que eu achei muito gira. Eram dois passarinhos com uma perlazinha na boca. Eu achei muito fofinho, apesar de eu não ser assim nada de ouros e coisas do género, mas achei uma peça muito fofa. Então mandei embrulhar a peça e levei. E lá fui eu no comboio, após o avião, e quando o comboio parou, eu à distância eu conhecia na estação. Lá estava ela com aqueles cabelos compridos, que não tinha os totós que a mamãe lhe fazia. Mas o cabelo continuava a ser o mesmo cabelo, aqueles anos todos depois. Então, quando eu a vi, abracei-a, choramos as duas de imediato, porque foi tão bom nós nos reencontrarmos. É realmente fantástico quando nós encontramos amigos de infância que já não vemos há imenso tempo. E de repente ela vira-se para mim e diz-me: Sabes, eu tenho uma coisa para te dizer. E eu de repente disse-lhe: Estás grávida? E ela: Como é que tu sabes? Ninguém sabe. Olha, eu também não sei, mas por acaso até trouxe uma prenda para a criança. E mostrei-lhe. Então, olha, ainda choramos mais. Depois percebi que ela estava com um problema porque o namorado queria que ela abortasse. Eles já eram namorados há 10 anos e trabalhavam, eram ambos bancários, mas cada um vivia na sua casa, encontravam-se aos fins de semana conforme dava jeito, como qualquer casal de namorados. Mas eu percebi que ela não estava bem, que ela queria ter o bebê. E começamos a falar e eu disse-lhe: Mas se tu queres o bebê, tu vais ter o bebê. Entretanto também fui procurar, era dia de ação de graças na Alemanha e como a mãe dela é americana, aliás a mãe dela era alemã, o pai é que era americano, mas já tinha falecido, eles queriam ir à missa. Então eu, apesar de ser evangélica, fui na mesma com eles à missa e fomos a um claustro
onde eu procurei uma Bíblia alemã, que eu tinha o desejo de a ter, e onde eu comprei um pequeno calendário. Nesse pequeno calendário, pelas nossas contas, o calendário todo tinha frutos, imagens de frutos. No mês que a criança iria nascer, tinha uma bebé vestida de branco. Eu disse-lhe: olha, aqui está a tua bebé. Ela sorriu. Eu disse: tudo tem solução. Também encontrei a Bíblia que tinha a resposta para aquele rapaz que eu encontrei no aeroporto a perguntar onde é que morava Deus. Então, ela ficou assim mais entusiasmada. O namorado, muito generoso, foi passar aqueles dias que eu ia estar com ela à casa dos pais para nós podermos estar mais tempo sozinhas e podermos falar mais, para recordarmos os velhos tempos, e foi isso que nós fizemos. Ela tratou-me como uma princesa. Eu tinha rosas na mesa quando me levantava para o pequeno almoço. Já tinha tudo feito, não tinha hipótese de fazer nada. Enfim, foi algo inesquecível, que daqui a 100 anos eu ainda me vou lembrar. Sim, porque eu vou fazer muitos anos. Então, eu disse-lhe: eu gostava muito de conhecer o teu namorado antes de me ir embora. E, entretanto, eles falaram e combinámos um café antes de eu partir para Portugal. Nesse café, começámos os três a conversar e eu depois pedi a conta e disse que queria pagar. Quando eu disse que eu queria pagar, o namorado dela disse muito aflito: não paga porque tem filhos. Eu disse: filhos? E então, qual é o problema de ter filhos? Não vos posso oferecer um café porque tenho filhos? Eu tenho todo o prazer em oferecer, porque eu já estive a dormir na casa da Carmen, já tive, sei lá, já tive imenso tempo com ela e eu quero poder abençoar de alguma forma, nem que seja com o café, pelo menos a ti, porque a ela posso depois tratar de outras coisas. E ele ficou muito aflito e eu disse-lhe: mas é por causa do dinheiro que te preocupas tanto com outras coisas? Então ele aí começa a desabafar e diz: ela não me compreende porque eu tenho medo de aranhiços. Sim, vocês estão a perceber bem. Ele disse que tinha medo de aranhiços. Um homem com 40 anos. E quando fica aflito, ela, em vez de me vir ajudar, deixa-me sozinho na casa dele. Ele estava na casa dele e tinha um aranhiço na casa de banho. Telefonou para ela porque ele não estava a conseguir sair da casa de banho por causa do aranhiço. Quase que desmaiou. Ela não entendeu que ele tinha fobias. Às vezes temos coisas que não sabemos, mas isto chama-se fobia. Então ela ali no café ficou a olhar para mim, desatou a chorar. Pediu desculpa a ele, porque ela não se tinha percebido que isso para ele era tão grave. E muitas vezes os casais magoam-se um ao outro, acham que o outro não está a ligar e a outra pessoa nem sequer está a entender o que é que se está a passar. Então, o que aconteceu, depois de eu abalar, depois de eles conversarem, porque depois foram falar sobre o assunto naturalmente, o que aconteceu foi: eu recebi uma carta onde ela me dizia que já que tinham comprado casa, uma semana depois, atenção, já tinham comprado casa, ela ia ter o bebê e estavam os dois muito felizes e iam casar. Isto é para pensarmos. Será que eu estou a ouvir a pessoa com quem eu estou? Será que eu estou a dar o devido valor aos problemas dele ou dela? Já viram? Foi preciso eu vir de Portugal à Alemanha para resolver uma fobia, uma coisa. Mas isto é fantástico, sabem porquê?
Porque isto significa que Deus usa as pessoas que estiverem disponíveis para, se for preciso, irem a outro lado do mundo para resolver um problema que na realidade não era problema nenhum. Mas, como não havia diálogo, tornou-se um problema. Tornou-se um problema tão grave que aquela criança podia não ter nascido e que aquele casamento aquela relação podia ter acabado por uma coisa tão simples. Então, temos que conversar. Nós temos que conversar. Namorar não é ficar sentado num sofá a ver televisão ou a conversar no telemóvel com outros amigos. Não quer dizer que isso não se possa fazer. Mas é preciso conversar. Porque as situações, quando eu não estou bem com qualquer coisa, nós temos que conversar sobre o assunto. E às vezes nós enganamos a nós próprios porque achamos que se calhar aquilo não é tão grave e depois toma determinadas dimensões que não se esperava e acaba-se um relacionamento que até existia amor, até existe tudo e por falta de algo acaba. Então, isto serve para quê? Para nós nos questionarmos o quão somos importantes na vida uns dos outros. Ela era minha amiga de infância. Ela sofreu de bullying. Ela tratou-me como se eu fosse a melhor amiga dela em todo o tempo. Porquê? Porque se mostrou grata. Eu nem me tinha apercebido que eu era tão importante para ela. Vocês sabem quem são as pessoas para as quais vocês são importantes? Já pararam para pensar? Ou quem é que é realmente importante para vocês? É que nós às vezes passamos pela vida uns dos outros e somos tão importantes para determinadas pessoas e nem sequer percebemos. E eu falo por mim, porque foi o caso. Ela ainda me mandou cartas, eu mandava-lhe e-mails, porque eu escrever é aquela coisa. Depois perdi o e-mail dela porque ela deixou de trabalhar naquele banco depois de ter o menino, mas ainda recebi cartas com fotografias do seu filho, que chama-se Julian. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós devemos sempre conversar com as pessoas que estão ao nosso lado. Que é importante nós questionarmos, mas estás mesmo bem? Porque as pessoas que têm uma natureza mais introvertida, às vezes estão a sofrer e não têm coragem de partilhar. É preciso partilhar essas coisas. É preciso conversar. Não tenham problemas em conversar. Quem vos ama realmente vai lá estar com todas as falhas que vocês possam ter. Ouçam o outro e deixem-se ouvir. E isto é válido para um relacionamento de amigos, para um relacionamento de namorados, para um relacionamento de um casamento. Nós temos que conversar. Boa? Pronto, eu como estava sozinha, não tinha ninguém para conversar, resolvi conversar com vocês. Boa? Pois é, há pessoas assim, quando não têm nada para dizer, coisas para fazer eu até tinha. Mas sabem, eu passo todos os dias por situações tão difíceis e que eu penso, isto era tão fácil de resolver com um bocadinho de diálogo. Então pensei, opá, vou contar estas histórias porque alguém vai se identificar e alguém vai conseguir solucionar alguns problemas. Então, até uma próxima. Ainda vou falar da Alemanha numa próxima, porque foi uma viagem mesmo muito espetacular. E viajar é sempre bom, não é? Tchau, beijinhos da Paulinha.